Entre os pedidos de indiciamentos estão o nome do presidente da República por 9 crimes, os de 3 filhos deles, de ex-ministros, atuais ministros, médicos, empresários e parlamentares. O senador Renan Calheiros colocou também no seu relatório medidas legislativas, como, por exemplo, um projeto de lei que pretende conceder um auxílio para os órfãos da Covid-19. O relatório será encaminhado agora para as instâncias competentes. Nesta quarta-feira, os senadores vão entregar o texto à Procuradoria-Geral da República e depois vão encaminhar o documento também a outros órgãos competentes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de março de 2024, são 8 horas da manhã. E se a sua indignação está nas alturas com o maior dos crimes de Jair Bolsonaro, ou seja, com a morte de centenas de milhares de pessoas durante a pandemia de Covid-19, chegou a sua hora de lavar a alma. Antes de contar essa história para você, eu quero pedir que se acompanhe o blog da Cidadania, inscreva-se no canal, curte e compartilhe nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Com Bolsonaro sem foro privilegiado, CPI da Covid articulou para reapresentar denúncias. Isso ocorreu em 4 de janeiro de 2023, no início do governo Lula. Aí então viu-se a oportunidade de contornar a ação de Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que engavetou o relatório final da CPI da Covid, que indiciava em primeiro lugar Bolsonaro, seus filhos e todos aqueles que contribuíram para espalhar e agravar a pandemia, fazendo o Brasil ter um número de mortes por Covid muito maior do que a média dos outros países, por conta das ações desse homem, de sua família e de seus aliados. Bom, o Gilmar Mendes, então, isso foi no dia 4 de janeiro de 2023. No dia 10, o Gilmar Mendes desarquivou a ação contra Bolsonaro na pandemia e enviou para a Procuradoria-Geral da República, ou seja, para, infelizmente, a Eliseta Ramos, não é, que era a substituta de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Ela era uma interina. A PGR de Eliseta Ramos pediu o arquivamento de ações da CPI da Covid contra Bolsonaro. Isso já foi no dia 25/7 de 2022, e aí o Gilmar Mendes pediu ao PGR, o Gonê, para reanalisar o caso. Eis que o Ministério Público decidiu fazer nova análise das denúncias da CPI da Covid, e isso foi em janeiro deste ano. Dia 11 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República pediu prazo para analisar as denúncias da CPI da Covid. Agora, uma ótima notícia. Gonê reuniu-se com parlamentares e disse a integrantes da CPI do 8/1 que o relatório reforçará apurações da PGR, que ele fará denúncias contra Bolsonaro no que diz respeito à tentativa de golpe no Brasil e aos crimes dele apontados pela CPI da Covid. O chefe da Procuradoria não falou em prazos para denúncias, mas o comportamento dele já diferiu da gestão de Aras. A Procuradoria-Geral da República afirmou a parlamentares que integraram a CPI do 8 de janeiro que o relatório final do órgão reforçará as apurações em curso sobre os atos golpistas. O comportamento destoa da gestão Augusto Aras, que enterrou o relatório final da CPI da Covid. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, recebeu em seu gabinete nesta quarta 3 representantes da comissão do 8 de janeiro, as senadoras Elisiane Gama e Soraya Tronic,
e o deputado federal petista Rogério Correia. O grupo pediu audiência para se inteirar sobre eventuais desdobramentos do documento compartilhado com o Ministério Público Federal em outubro do ano passado. Na ocasião, a PGR era comandada pela interina Eliseta Ramos. Gonê tomou posse em dezembro. Conforme o relato de participantes do encontro, o chefe do Ministério Público diz que o relatório não é um ajuntamento de fatos isolados, mas uma linha mestra de um conjunto de atos que culminaram o 8 de janeiro. Afirmou ainda que informações e provas reunidas pelos senadores e deputados federais estão sendo aproveitadas pela Procuradoria em diferentes frentes. Gonê citou trechos do relatório concatenados a inquéritos e outros procedimentos já existentes na Procuradoria. Fez referência, por exemplo, à suspeita de participação de membros das Forças Especiais, os chamados kids pretos, na preparação dos atos antidemocráticos. Ele mencionou a reunião realizada em 5 de julho de 2022, no Palácio Planalto, em que foi discutida uma estratégia de ataques ao TSE e às urnas. Participaram do encontro Bolsonaro e ministros como Augusto Heleno, Braga Neto e Mauro Cid, entre outros. O PGR não falou em prazos para apresentação de denúncias, disse que o tempo político é um e o tempo jurídico é outro, e que o do Ministério Público é outro. São 3 tempos diferentes. A CPI do 8 de janeiro pediu indiciamento de Bolsonaro e de outras 60 pessoas, incluindo 5 ex-ministros e 22 militares. O relatório chamou o mandatário de grande autor intelectual. O relatório da senadora Elisiane Gama foi aprovada por 20 votos a 1. Na conversa com Gonê, o grupo parlamentar argumentou que a Procuradoria, sob Aras, nada fez com o relatório produzido pela CPI da Covid, que sugeriu indiciamento de Bolsonaro e auxiliares por uma série de crimes. O procurador-geral não quis falar sobre a atuação do antecessor, mas comentou que o assunto Covid não está morto na Procuradoria. Em julho do ano passado, Gilmar Mendes determinou a reabertura da investigação sobre suspeitas de irregularidades e omissões cometidas pelo ex-presidente e por integrantes da sua gestão durante a pandemia da Covid. Ou seja, minha amiga, meu amigo, a Procuradoria-Geral da República está analisando o relatório final da CPMI da Covid. E isso significa, você sabe o que? Significa que vai tomar providências, porque não estaria analisando se providências a tomar não houvesse. Isso não é uma mera interpretação da minha parte, isso é um fato e as informações sobre isso estão aqui. À mesa, o PT e o Procurador-Geral da República. E aí, durante 3 horas, o Procurador-Geral da República, no espaço reservado do primeiro andar do restaurante Manuelzinho, na Asa Sul de Brasília, esteve com 10 deputados federais do PT, entre eles o líder do governo na Câmara, José Guimarães, Rui Falcão e Carlos Zaratini, entre outros. E, na verdade, nessa reunião, pelo que foi apurado, o Procurador-Geral da República tratou das denúncias contra o 8 de janeiro e contra a CPI da Covid. O Bolsonaro não vai escapar do maior de todos os crimes que ele cometeu. Deputado vai ser solto com base em texto democrático aprovado por Alexandre de Moraes em 2022. Esse deputado estadual, Capitão Assunção, do PL, que por fazer ataques às urnas eletrônicas e espalhar fake news e tentar burlar medidas restritivas contra si, destruir provas, etc., estava preso. Mas em 2022 o Moraes tomou uma decisão de que a Casa Legislativa a qual pertence um deputado, ou seja, no caso a Assembleia Legislativa do Espírito Santo,
é soberana para decidir se esse parlamentar fica preso se tiver tido sua prisão decretada. A casa decidiu libertar o deputado e ele foi libertado graças ao ditador, entre aspas, Alexandre de Moraes. Congresso e STF na queda de braços sobre as drogas. Infelizmente, o Congresso conseguiu postergar de novo, minha amiga, meu amigo, postergar de novo a decisão sobre impedir que garotos que tiverem uma quantidade mínima, um cigarro ou até uma bituca de um cigarro de maconha no bolso, sejam jogados em cadeias com traficantes perigosos e iniciem na vida do crime por uma lei idiota que está causando este problema no país. O Congresso e o STF estão nessa queda de braço e o Toffoli pediu vista e paralisou o julgamento que estava em 5-3 para para estabelecer uma quantidade de drogas. Estão falando de basicamente 60 gramas de maconha, que seria uma quantidade abaixo da qual, não é abaixo dessa, acima da qual você vira traficante. Abaixo de 60 gramas você não é traficante. Um traficante não vai carregar 60 gramas de maconha, ele vai carregar 1 quilo, meio quilo, não é? 60 gramas de maconha é uma quantidade que se compra para uso pessoal. E uso pessoal não pode jogar uma pessoa na cadeia junto com outros traficantes. Senado aprova projeto que condiciona a verba para a cultura ao respeito à moralidade e à religião. Veja só, por esse projeto de lei que o Senado aprovou agora, o que é que acontece? Não sei se você já leu Dom Casmurro, de Machado de Assis. No livro tem um tema que paira sobre ele, que é o adultério, né? Bentinho e Capitu. Bentinho desconfiava que tinha sido traído por Capitu. Uma obra seminal como essa, com essa decisão do Senado, se virar lei isso, você não vai poder ensinar Dom Casmurro nas escolas para a garotada, um dos maiores autores da história da humanidade. Há várias obras importantíssimas na literatura brasileira e mundial que abordam sexo. Veja só que loucura, a que ponto está chegando este país, ao ponto do obscurantismo, da ignorância. Dívida de Minas leva Zema ao Planalto para renegociá-la. Na verdade, o Zema foi muito bonzinho conversar com o Lula, foi pedir pinico para o Lula, disse que o Lula era democrático, depois de insultar o presidente de todas as formas. O Lula tem muito sangue frio para receber esse cara, mas essa deve ser talvez a razão do seu sucesso na política. O PL de Bolsonaro levou o comando de importantes comissões, como Educação e a Comissão de Constituição e Justiça, que é essa Comissão de Constituição e Justiça é a pior. Tem uma tal de Caroline Detoni, que é uma bolsonarista furibunda, que inclusive pediu impeachment de Alexandre de Moraes e vai causar muito problema. A vida do governo vai ficar muito mais difícil e isso significa o quê? Mais verbas para esses pilantras da extrema direita, mais verbas, porque apesar de serem sabotadores e de serem reacionários, eles gostam muito de dinheiro. Infelizmente o jogo é esse, é isso ou entregar o poder na mão da extrema direita, e os efeitos disso você sabe. Espera-se que os progressistas desse país parem de ficar enchendo a paciência e falando que o Lula dá verba para deputado, porque se não der as verbas, nós vamos cair numa ditadura de extrema direita de novo. Cotas sociais, não raciais. A Folha de São Paulo
em 2012, publicou um comercial em que atacava as cotas para negros nas universidades. Esse jornal, agora, depois de anos de boca fechada, resolveu pedir para que não existam mais cotas étnico-raciais. E isso é um crime, porque, na verdade, as cotas são necessárias. O argumento do jornal é o seguinte: se for pobre já é negro, porque negro é pobre. Não é isso, é racismo. A questão é a seguinte: as cotas, elas focam um problema sério do Brasil, que é o fato de negros não ascenderem a profissões. Então, se você tiver um negro e um branco concorrendo pela mesma vaga e os dois forem pobres, o negro pode levar desvantagem, porque o branco, pelas estatísticas, é sempre melhor contemplado. A Folha de São Paulo não tem mais o que fazer do que, nesse momento obscurantista, promover o racismo. Bolsonaro está com medo de Michele virar presidente da República. Ele proibiu a mulher de disputar a presidência da República e quer que ela dispute qualquer outro cargo, menos a presidência, mesmo ele não podendo disputar. Isso mostra a masculinidade frágil do Bolsonaro. E a pesquisa Quest, minha amiga, meus amigos, divulgada ontem, que mostrou uma queda dentro da margem de erro da popularidade do Lula, mas ainda assim uma piora da situação dele entre os evangélicos, é uma pesquisa distorcida. Por que distorcida? Eu gosto muito da Quest, do Felipe Nunes, mas, como diz o Reinaldo Azevedo, eu já tinha dito isso, inclusive, na internet, essa pesquisa é distorcida porque ela é feita no momento em que a mídia e os evangélicos caíram em cima do Lula por causa daquela história de Israel, do Holocausto. Então, nesse momento, você vai fazer uma pesquisa, vai perguntar para esses caras que estão sob pressão do seu meio social contra o Lula, o que é que eles acham do Lula. Eu acho que essa pesquisa está distorcida, concordo com o Reinaldo Azevedo. E o Zé Ramalho, o cantor Zé Ramalho, usou Luz Verde e Amarela para cantar Admirável Gado Novo. E vida de gado, povo marcado, povo feliz. Você se lembra dessa música? E fazer isso, cantar essa música à luz verde e amarela, faz todo sentido, não é mesmo? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.